Fala pessoal, eu sou o Eric Daldegan. Eu sou o Felipe Guimarães. E esse é o Pode Vir Crente. Então pessoal, o negócio é o seguinte. Esse é o primeiro episódio do Pode Vir Crente que eu estou empreendendo. Então a ideia aqui desse primeiro episódio é justamente trazer como surgiu a ideia do podcast, para quem é e o que a gente espera com esse novo projeto. Não é não, Felipe? Maravilha, muito bem apresentado. E antes da gente começar... Exatamente, já ia esquecendo, mas não podemos esquecer, faz parte do passo a passo. Esse é um episódio que é patrocinado... Perfeito. Ele é patrocinado pela... Cadê nossos patrocinadores? Esse primeiro episódio ele é patrocinado pela Texi Soluções de Energia, que é uma empresa aí que é voltada para empresas que não podem parar por falta de energia, trabalha com venda, manutenção de no-breaks. Então, vocês precisarem de apoio, Texi Soluções de Energia. Olha aí! E temos mais patrocinadores. Temos mais. Nesse primeiro episódio, Item Plant, odontologia moderna, para você que pensa em restaurar ou recompor os seus dentes, a sua forma de mastigar, a sua autoestima. Item Plant, odontologia moderna, uma clínica voltada para reabilitação e devolução da autoestima. Vem com a gente. Top! E se você gostou e quer estar aqui com a gente, botar tua marca com a gente, é só chamar a gente, né, nos directs, nos nossos contatos, que tua marca pode estar aqui com a gente no próximo episódio. É isso aí, fica a dica aí. Então vamos lá. Primeiro episódio, explicar como que surgiu a ideia do podcast. Conta essa história aí. É uma história... Então, eu participei de um podcast no meio do ano, e aí um abraço aí para Alice, que é nutricionista, ela me convidou, ela já tem um podcast já tem um tempo, e ela chama pessoas para falar a respeito da sua vida, dos seus negócios, e ela é do reino também, ela é cristã. E aí ela me convidou, eu fui lá, apresentei, aí foi um bate-papo bem leve, bem descontraído, que é a ideia do nosso projeto aqui também, já vou chegar lá. E aí eu fui lá, apresentamos, aí gravamos o podcast e tal, ela falou, Eric, e o seu? Já te provocou. Já me provocou, né? Eu falei assim, eu sou movido a desafio, eu gosto de desafio. Boa. E aí eu fiquei assim, falei, caramba, cara, tô com essa ideia aí, não sei o quê, pra lá. Pô, cara, então, você fala bem, você gosta de falar, você motiva as pessoas, você tem uma energia boa, pô, vamos lá. Eu falei, ficou registrado, né? Ela plantou aquela sementinha ali e tal, e passou o tempo, isso foi em agosto desse ano. E aí foi passando o tempo, e você, cara, você é uma pessoa que, cara, Felipe estudou comigo 2 anos no Carisma. Para quem não sabe, o Carisma é o seminário da Palavra e do Espírito na nossa igreja, Lagoinha. Nós somos membros da Lagoinha. Sim. Eu queria até te cortar. Vamos lá. Te perguntar logo, você começou falando do podcast que você participou, mas, cara, quem é o Eric e o que o Eric tá fazendo num podcast de crente mesmo, para falar de empreendedorismo? Me conta um pouquinho disso aí. Quem é o Eric? Rapaz, é uma pergunta forte, cara, uma pergunta forte. Eu sou pai do Adam e da Ariel, são meus gêmeos de 8 anos. Eu sou dentista já formado há 21 anos. Estou fazendo agora 21 anos de formado. Sou especialista em prótese e implante, trabalho com reabilitação por isso da clínica. E eu sou uma pessoa, cara, feliz, alegre. Eu sou uma pessoa que, com o tempo foi passando, eu entendi que eu ajudo as pessoas, principalmente na minha área, né? Devolvo ali o sorriso, devolvo a autoestima. Isso é um negócio muito forte, cara. Eu escuto muitas histórias de pessoas que já chegam desanimadas e eu, com o meu trabalho, com a minha palavra, com o meu atendimento, eu entendi que eu tô ali para agregar na vida delas. Mas aí tu é dentista. Eu sou dentista, e essa parte empreendedora, e ainda empreendedora de crente, empreendedor crente. Então, aí isso surgiu... Eu sou recém-cristão, né? Recém-convertido, já tem 2 anos e meio, desde 21. Então você é crente versão 2021. Sou crente versão 2021. Boa. E aí, né, outro dia eu conto a respeito disso, né? Não é o intuito aqui. Mas logo depois que eu me converti, eu entrei no Carisma.
Top. E aí Você nunca tinha lido a Bíblia. Mas você não tinha religião antes? Eu sempre acreditei em Deus, cara. Legal. Sempre acreditei, sempre tive uma intimidade ali com Deus. Vários episódios na minha vida que Deus esteve presente. Hoje, olhando para trás, a gente entende, eu entendo isso. E só que... Mas não estava conectado a instituição nenhuma, não estava conectado a instituição nenhuma. Visitava algumas igrejas, sempre gostei de música, de louvor. Então, eu tive banda quando fui adolescente. Então, eu sou envolvido com música. Pô, legal. E aí, muita gente não sabe disso, mas eu sou envolvido com música. Hoje, eu toco lá no GC, no louvor. Então, eu tenho violão. Eu gosto muito dessa parte. E eu já visitei a Lagoinha algumas vezes, quando era em Charitas. E aí, de passagem, né? De passagem. Fui lá, gostava do louvor, a palavra, mas não sentia aquela... não, vou me entregar para Jesus. Não, nunca passou pela minha cabeça. Mas em 2021... Beleza, 2021 foi o teu ano. Foi o meu ano, entrei no Carisma. Isso por quê? Eu falei, cara, me converti, quero aprender, porque eu sou um cara que quando eu... Você é estudioso, né? Eu sou estudioso, eu gosto de entender dos assuntos. Minha mãe tinha me dado uma Bíblia em 2021, no meu aniversário. Legal. Eu falei, legal, mãe. Minha mãe já é crente há 10 anos. E aí ela me deu a Bíblia, eu falei, legal, vou ler, eu gosto de ler também, mas estava lá na minha estante. E aí quando eu me converti, eu falei, cara, eu quero aprender sobre isso, mas da forma certa. Porque eu escutava muita gente na igreja, verdade. Eu acho que eu sei, eu vim de religiosidade durante anos, que é outra... ideia, né? Muita gente falando muita coisa. Exatamente, né? Interpretação das pessoas, não exatamente o que está escrito, vem muito da interpretação. E aí abriu a vaga lá para o Carisma. Agora, por que um dentista, crente 2021... resolveu falar de empreendedorismo. Qual é o teu elo com isso? Onde é que você se conectou com empreender? Eu fiquei sabendo que já foi até dentista da Marinha. Dentista da Marinha. Então... Ou seja, você é da área de saúde. Sou da área de saúde. Então, mas isso é uma crença. Todo profissional liberal, né, seja médico, dentista, farmacêutico, nutricionista, entra na faculdade para aprender aquela profissão. Mas não necessariamente... Você pode ser um bom profissional, mas gerir um negócio é completamente diferente. É diferente. E a faculdade não traz muito isso. A faculdade zero. Vai te ensinar ali muito pouco também da parte técnica. E, obviamente, quando você sai, aí vai da sua vontade de aprender, de se especializar. Só que gerir um negócio, uma empresa... Hoje eu tenho uma empresa, mas eu não sabia gerir empresa. Hoje não é só dentista. Hoje eu não sou dentista, né? Eu não sou só dentista. Eu atendo na cadeira, gosto de atender, amo o que eu faço. Mas eu sou um administrador também. Porque eu tenho que lidar com números, eu tenho que lidar com planilha. Estratégia, visão. Eu sou o cara da visão. E aí, obviamente, você vai se cercar de pessoas com os perfis adequados. Isso é muito importante. Legal. E aí, para poder desempenhar um papel com excelência. E aí eu me formei, aí montei consultório, mas tudo ali no improviso. Tentando. Buscando, né? Buscando, exatamente. E aí, quando eu saí da Marinha, em 2015, que foi um divisor de águas, eu falei, cara, eu preciso fazer isso dar certo. Antes da Marinha, ou então até a Marinha? Eu sempre tive consultório. Legal. Mesmo na Marinha. Sempre atendia, né? Sempre atendia, eu era da Marinha, mas eu tinha meu consultório. Mas era aquilo ali, a Marinha tinha uma base, e aí quando eu comecei a ganhar mais fora do que na Marinha, eu falei, cara... O céu é o limite aqui fora, hein? Gosto disso, gosto de desafio. E aí eu saí da Marinha em 2015. E eu falei, agora isso aqui tem que dar certo. Eu queimei a ponte. Queimou a ponte, né? Mas aí você focou no negócio. Aí eu fui estudar gestão, fui estudar administração, marketing, vendas. E aí de 2015, até 2018 fui estudando gestão, fiz vários cursos. Mas aí me veio uma coisa aqui. Você falou que foi estudar gestão, foi focar no teu negócio... Isso tem uma pegada muito do empresário, né? Não, agora não sou só dentista, sou empresário. Mas existe uma confusão muito grande, muitas das vezes, de fato do empresário e do empreendedor. E o empresário é aquele que tem, né, uma empresa, que desenvolve algumas atividades empresariais. O empreendedor bota a mão na massa. O empreendedor, ele tem um perfil, né? O cara bota a mão na massa, tem interesse por mais, tem interesse pelo desafio... E nisso que você está falando, eu vejo muito isso. Ok, você foi, né, ter a tua empresa porque você tinha um consultório, tinha um CNPJ. Eu não tinha ainda o CNPJ.
Não tinha nem o CNPJ ainda. E aí, Então você já estava empreendendo, independente de ser empresário. Independente de ser empresário. Legal. O CNPJ... Isso é uma realidade de muita gente, viu? Exatamente. Muita gente. Porque eu sou o eu presa, né? Eu era o eu presa. Boa. Eu era um empreendedor, tinha o meu negócio ali, mas era pessoa física. Quando eu fui estudando, e aí o conhecimento liberta... Verdade. Oséias 6,4 diz, o povo perece por falta de conhecimento. Quando você começa a entender, aí eu falei, cara, o caminho é esse aqui. E aí eu criei o CNPJ em 2017, que é a Item Plant. Legal. E aí com esse conceito de ter equipe, de ter... Sair do eu presa para ter uma empresa. Sair do eu presa para ter uma empresa. E é um desafio, irmão, até hoje... Legal. Cara, mas você tocou num ponto, você falou no livro de Oséias, na verdade, levando para a Bíblia. Vamos levar, que a ideia... Né? Que a ideia é muito nesse caminho. Agora vamos misturar isso tudo. Né? Empreendedorismo de crente. Como é que é isso, cara? Como é que, por que falar disso? Exatamente. Então... O que você pensa disso? Vamos lá. E aí surgiu, podcast, aquela coisa, eu falei assim, cara, eu não quero falar sobre odontologia, é a área que eu amo, mas eu quero falar, e como eu tô em chamas, aquecido por conta, né, do carisma, do carisma, do primeiro amor que as pessoas falam quando viram evangelho, você tá no primeiro amor, eu quero que esse primeiro amor fique por muitos anos, cara, e vai ficar, depende da gente. Verdade. E eu falei, cara, eu quero falar alguma coisa sobre empreendedorismo, que é um negócio que queima em mim, mas com princípios bíblicos. Falar eu tô imerso na Bíblia, eu faço meu devocional todo dia, tem toda aquela rotina que é maravilhoso, gente. Se você não tem uma rotina, aconselho a ter uma rotina, porque a rotina vai te dar a possibilidade de fazer sempre aquela mesma coisa de uma maneira melhor. Né? Hoje eu fiz isso, aquilo ali, eu acordo, eu faço devocional, eu treino, eu vou trabalhar. Caramba, podia ter me empenhado melhor aqui. Então a rotina te dá essa possibilidade de você fazer todo dia a mesma coisa, só que melhorando. Você tocou nesse ponto da rotina. Isso serve para tudo, né? Eu queria explorar isso. A gente vai falar um pouquinho mais disso. Na verdade, existem inúmeros livros falando de rotina, inúmeras pessoas na internet falando de rotina. E você falou que tu tem devocional diário. Eu queria puxar um pouquinho para isso, né? Como é um podcast isso aqui que a gente fala, né? É um podcast, pode vir crente, né? A ideia... Então, a ideia é exatamente essa. É que seja um negócio leve. Gente, cristão não é aquela ideia que você tem, um cara com a Bíblia debaixo do braço ali, com gravatinha, que negócio. Consegue imaginar o Eric assim? Eu sei que se você olhar os stories dele, você até vê ele no atendimento de gravatinha. Não, mas aí eu você consegue ele de gravatinha, com a Bíblia debaixo do braço, aqueles camaradas na praça, assim, com os microfones. Você consegue imaginar o Eric assim? Não dá. Então, a ideia é exatamente desmistificar isso. Legal. Que não é porque eu sou crente que eu sou um cara de mente fechada, que eu não penso nas possibilidades. Não, simplesmente eu acredito no que está escrito na Bíblia e eu sigo os princípios que estão ali. Princípios e valores. E tem que ser, o podcast é exatamente isso, para trazer pessoas do reino que empreendem e que querem contar suas histórias, porque tudo na vida se trata de histórias. As histórias conectam, as histórias... Verdade. Faz as pessoas se prenderem ali, caramba, naquela narrativa, caramba, que legal, ele superou, ele fez isso, histórias, tudo que tem histórias, filmes, em Hollywood, tem histórias. A história conecta, a história conecta, e pessoas precisam de pessoas, e as histórias conectam. E a ideia exatamente do Pode Vir Crente é trazer pessoas que empreendem, pessoas cristãs que empreendem nos seus negócios e vão trazer alguma visão aqui, alguma ideia, algum conhecimento novo, baseado ou no que ele trabalha, mas seguindo os princípios ali. Show. E o que a gente espera é que seja leve, que seja divertido, seja animado, não aquela coisa... Eu até anotei um negócio aqui pra gente comentar, e que você falou sobre essa questão de ser leve, de ser diferente, até descontraído, né, em alguns momentos. Por que crente, né? Crente às vezes é uma palavra que, no meio dos evangélicos, ok, muito bacana. Verdade, faz sentido. Fora do meio evangélico, às vezes é pesado ou puxado, né? Crente às vezes tem aquele estereotipo do chato, né? Do cara, lá vem o crente. E na verdade a ideia até, quando a gente foi falar, quando a primeira vez que você trouxe a ideia do nome, isso me deixou muito pensativo. Eu até falei, mas... crente, cara, não sei não, hein, cara. Essa palavra vai ficar forte, vai ficar fixada nas pessoas. Mas se a gente puder levar isso para um lado positivo,
por um lado, Exatamente. sabe? Às vezes a gente vê de uma forma de fato negativa, né? O crente tem, né, eu acho que o cristão de uma forma geral, mas eu queria pegar até do fato a palavra crente. Se a gente for para a definição, a gente vai ver ali, ou alguém que crê em alguma coisa. Exato. Crente é isso. E na verdade tem até um lado de que, se você for ler algumas definições, é quem crê em Deus, por exemplo. Né, se assimila muito essa coisa. Ok, crente é alguém que crê em algo, mas no geral, no popular, não, crente é o camarada que crê em Deus. Exato. E quem crê em Deus não necessariamente é evangélico. Não necessariamente é alguém de uma religião específica. É verdade. Então a ideia da gente bater um papo aqui é a gente trazer, de fato, princípios bíblicos Que existe aí há mais de 4.000 anos. para pessoas que creem em Deus. Então a gente quer trazer o que a gente acredita, a nossa perspectiva para isso. Alguns convidados que têm suas vidas pautadas na Bíblia. E aí é muito legal falar de Bíblia porque óbvio, né, que cada um tem uma percepção de vida, uma forma de ver as coisas. Mas eu vejo muito a Bíblia como um manual, né? Um manual de vida, de fato. Na verdade, tem pessoas até que falam assim, não, cara, é um manual de conduta de vida. Enfim, você pode levar de algumas formas. Mas eu vejo, como você estava falando, ali tem princípios que, independente de religião... Exato. Até porque... Ali tem, se você quiser mudar a palavra, ali tem conselhos que, independente de religião, eu não sou de religião nenhuma, eu não acredito em nada. Ou então eu sou dessa aqui, eu sou daquela ali, enfim, independente de religião. Mas tem muitos princípios ali que norteiam a nossa vida de tudo, em tudo. Até porque, eu não sou... né? Eu não vim de um lar cristão. Você não era crente. Eu não era crente. Mas eu fiz muitos treinamentos de inteligência emocional. Legal. E que muitos deles são baseados em princípios bíblicos. Não, hoje eu vejo e falei, caramba, isso aqui só não falava que era da Bíblia. Até porque um treinamento desse tem vários tipos de pessoas com várias crenças. Sim. E aí a pessoa chegar e levantar a mão falando que é evangélico, talvez dispersaria muitas outras pessoas. Então ela segue, traz uns princípios, né, dentro da inteligência emocional só que não fala que é da Bíblia. Mas está escrito. Depois que eu fui estudar, que eu fui entender, eu falei, cara, tá tudo escrito aqui. Mas eu tenho depois de um tempo, eu passei a observar a Bíblia de uma forma diferente, assim. Eu sou crente desde criancinha. Eu falei de mim, fala de você agora. Vou falar um pouquinho também, vamos lá. Eu sou crente desde criancinha, cara. Vim de família cristã, né, cristã evangélica, no caso. Na verdade, minha mãe era católica muito lá atrás, mas muitos anos atrás se converteu. Mas, cara, desde que eu me entendo como gente, sei lá, com 5, 6, 7 anos de idade, já estava na igreja chutando bola, quebrando vidraço. É isso aí. Então, eu sou crente desde criancinha, assim. E como crente, né, ao longo do tempo, a gente estava falando, às vezes a igreja traz muita religiosidade para a coisa. Exatamente. Né? E hoje a gente está bem nessa pegada aí, pode diferenciando isso, não pode religiosidade tem do que ser evangelho. desse jeito, tem que ser daquele jeito, não pode isso, não pode aquilo. E, na verdade, eu, como cresci no evangelho, né, na cultura cristã, tinha-se muito isso de, cara, não pode isso, não pode aquilo, etc e tal. E a gente olhava a Bíblia como um livro de regra. Um livro de, cara... Ali é doutrina. Doutrina, um livro pesado. Né? E hoje, depois de estudar um bocado, o próprio carisma, cara, abriu minha mente para muitas coisas. E o que você falou, é um livro de mais de 4.000 anos. Exatamente. Eu passei a olhar para a Bíblia de um jeito diferente. Porque, assim, por exemplo, existem muitas formas de aprender na vida. A gente vai para a faculdade, a gente assiste um vídeo no YouTube, a gente compra um livro e lê. Então, a gente aprende de muitas formas. Cara, a Bíblia é um livro que teve uma galera que escreveu ali. Exatamente. Pessoas, assim, como na nossa sociedade atual tem, sei lá, gurus, especialistas, pessoas que na nossa época, né? Influenciam e dominam as áreas que exercem. No passado também existiu essas pessoas. Então, a gente pega ali os livros escritos, né? Tem muito conhecimento espiritual, ok, legal, e tem muito conhecimento humano também. A gente pega, por exemplo, Provérbios e Eclesiastes. Nossa. Provérbios, a gente fala que Salomão estava ali muito inspirado por Deus. Ele tinha acabado de pedir sabedoria a Deus. Exatamente. E ele, muito inspirado por Deus, falou muitas coisas que são, de fato, sábias, assim, até hoje. São conselhos, né, para a vida. Mas se você pegar Eclesiastes, por exemplo, tem muita sabedoria ali, mas você percebe que tem muita sabedoria humana ali. Já é, por exemplo, ele, depois de talvez sofrer bastante... No fim de carreira, sofreu com a vida, tomou várias pancadas e falou assim, de repente não vale a pena tanto fazer assim. Para quê? Ele tem eu não lembro agora, depois tem que trazer os versículos.
Tem um que ele fala assim, acho que dá de orgulho, ou algo assim. Tipo assim, cara, no final, orgulho não, vaidade. Vaidade. No final, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E aí ele já fala com um tom de que, pô, pra que serve a vaidade, exatamente, sabe? Exatamente. E talvez no início de carreira, o cara tá ali, né, com vigor. Empolgado, empreendendo, fazendo as coisas, acontecendo. Errando, mas animado. No fim de carreira, o cara já tá assim... Olha pra trás e fala assim, caramba, não poderia... Não devia ter feito desse jeito. Tanta coisa que eu poderia ter feito diferente. É sabedoria. Então, se você olha, tem sabedoria ali nos dois livros. Sabedorias talvez de perspectivas diferentes, momentos diferentes de vida. Contextos diferentes. Idade, amadurecimento. Mas você vai perceber que, cara, tira o lado espiritual do que você está lendo ali em Provérbios e Eclesiastes. Pega o homem Salomão escrevendo aquilo ali. Você está falando, se você olhar para um... Vamos pensar em hoje... Cara, você ia pegar, sei lá, um Elon Musk, um bilionário desse da vida, que era o caso do Salomão, era um bilionário da época dele. Exatamente. Com conhecimento em várias áreas na sociedade. Então, o cara escrevendo coisas que são válidas até hoje. Exatamente. Então, a gente tem contemporâneos hoje, que um Bill Gates da vida, um Flávio Augusto, que a gente estava falando aqui exatamente, antes, que são um Carlos Wizard, que são contemporâneos nossos, que né, alguns são cristãos, alguns são crentes, outros não são... Mas que tem conhecimento ali. E seguem princípios. Porque aí você falou num ponto que assim, eu acho que os princípios são para qualquer um. Exatamente. É indiferente de religião ou de religiosidade. Exatamente, porque verdade vai ser sempre verdade. Exato. Honestidade vai bondade, ser sempre fidelidade, vai ser sempre em qualquer lugar, independente de religião. É verdade. Sobre isso. Mas seguindo aqui, sou crente de criancinha. Sou empreendedor desde criancinha também. E aí você fala assim, pô, como assim? Na verdade, eu viajava na maionese quando eu era adolescente, cara. Na verdade, desde muito cedo, eu sempre fui um... Assim, eu tinha um amigo, que era um amigo do meu pai, era técnico de eletrônica, ele gostava de mexer nas coisas. Né? E eu vim também de uma família técnica, assim, meu pai é engenheiro, técnico de eletrônica há muitos anos. Então, a gente sempre desmontava os rádios em casa, sempre fazia, sabe, as coisinhas assim para ver como é que funcionava. Então, eu sempre gostei... Engenheiro tem disso, né? Já estava ali entranhado ali, desde novo ali. Meu pai deu aqueles radinhos, antigamente, nem sei se tem isso ainda, aqueles radinhos que era rádio, FM e tinha um reloginho Lembro. Que o despertador era nele também. Hoje não tem mais despertador, o despertador tá aqui, né? Exatamente. E eu desmontava e montava aquilo inúmeras vezes. E eu lembro que nessa época, assim, não era só desmontar. A gente conversava sobre, vamos ver como funciona, e a gente já queria fazer para os outros. A gente já queria ver o outro. O espírito empreendedor. Eu já tinha isso. E aí eu fui, na minha adolescência, comecei a programar, né? Eu sou de computação, né? É engenharia, mas voltado para computação. Engenharia de computação, na verdade. Nossa! E aí, já, sei lá, com 10, 12, 15 anos, programando, aquelas linguagens ainda bem rústicas. Pô, Clipper, quem é da minha época vai saber. Clipper Summer 87. Faça a mínima ideia que seja isso. E aí eu não queria só programar porque era legal. Tipo assim, eu queria programar e na época tinha aqueles sisteminhas de academia. Você que é marombeiro deve saber da época. Aqueles sisteminhas de matrícula. Nossa, marombeiro há 20 anos só. Só 20 anos. Eu queria programar, mas não queria só fazer um programinha. Eu queria fazer um programinha útil. Então, assim, eu queria fazer um programinha e aí eu comecei fazendo para a empresa do meu pai. Programinha de conta pagar e receber. Aí depois tinha a academia do bairro. Eu falei, pô... A locadora, não, academia não, locadora do bairro. Locadora. Vamos fazer um programinha pra controlar ali. Então eu sempre tive essa loucura, assim. Tá denunciando tua idade, hein, cara? A locadora de bairro denuncia pra caramba mesmo. Que loucura. E aí, cara, nisso, eu lembro que no primeiro programa que eu fiz, assim, 100% funcional, que foi pra empresa do meu pai, né? Foi um programinha de contas a pagar e receber. Eu não queria que fosse só um programinha, eu queria que fosse assim, cara, vamos botar um nome nisso. E aí a Microsoft, né, que é um nome, né, dos softwares que a gente conhece. E aí o nome da minha empresa era Microsoftware. Não era empresa nenhuma, né, mas era o que eu inventei, assim. Show, E aí eu botei o nome, botei a logo e tal. Então eu sempre tive essa coisa de não era só para eu fazer porque era legal, eu queria levar para os outros também. Então eu sempre tive essa ideia, então sempre me envolvi com isso. Eu lembro que depois eu tive a ideia de fazer gostava muito de filme, assistia Oscar, essas coisas. Sempre fui louco para essas paradas. Filme eu sempre fui também, cara. E na época das locadoras, meu pai comprava muito filme, fita ainda, VHS. Sim. Eu resolvi fazer uma locadora para os meus amigos, assim. Então eu já vim dessa. Falei, não, sempre teve um espírito empreendedor aí. Eu gostava, não sei porquê, eu gostava, assim. Então, aí alugava pra eles. Alugava. Já fazia. Botava, garantiu a pipoca do final de semana. Nessa pegada. Então eu botava, inclusive, a locadora tirava a capa e botava os nomes, tipo o nome da locadora. Né? O meu era Fox Locadora, nem lembro mais.
Então eu venho dessa pegada e quando fui para a faculdade e a gente começa a ver um outro universo, eu também nunca me encaixei muito na faculdade assim com aquela ideia de vou ser engenheiro, vou trabalhar num... Porque eu via isso no meu pai, na verdade, sabe? O meu pai, ele sempre... Desde que eu conheço meu pai como alguém assim, né? De garoto... Por exemplo, a Texis, né? Que é a nossa empresa, a empresa vai fazer 35 anos. Caramba! Cara, eu tenho 37. Então, olha aí. Eu sempre tive nesse ambiente, né? Sempre viu seu pai ali meu pai fazendo, empreendendo. Nunca vi meu pai como aquele cara que cumpria horário, que tava... Não é que não cumpria horário. Meu pai sempre foi um cara até com... Não, tinha rotina, mas cara. Eu nunca vi ele pegar... rotina. Por exemplo, a minha esposa, ela trabalha numa rede hoteleira. Ela é carteira assinada, é CLT. Eu vejo ela muito... Não, tem que chegar no horário, meu cartão, que não sei o quê, e o meu chefe. E eu nunca vi meu pai com isso. Entendi. Não que ele não tinha rotina. Meu pai era até muito sério com o horário. Sim, a gente tem rotina. Mas todo mundo tem rotina. A rotina era diferente. Entendi. E eu sempre vivi nesse universo. Então, depois da faculdade, até o Flávio fala nisso, né? Falava muito nisso. Eu não conseguia me prender naquilo ali, naquela regrinha. Eu queria fazer algo diferente. E tá tudo bem quem se encaixa nesse molde. Tá tudo bem, sua esposa se encaixa, tá satisfeita. Perfeito. Tá tudo bem, gente. Não é todo mundo que tem que ser empreendedor, não. Porque empreendedor tem que ter aquele espírito, tem que ter isso aí, tem que ter, desde cedo, tem que ter aquela coisa que te aquece. Não, eu quero fazer, quero melhorar, quero acontecer. É isso. Não é para todo mundo. Se todo mundo fosse empreendedor, que seriam dos CLTs, né? E tá tudo certo. Eu acho que é perfil, né? Cada um Exatamente. tem um perfil. E eu via isso do meu pai e aí fui, enfim... Aí você começa a ser influenciado por uma série de pessoas, né? Você começa a andar em ambientes que você... E aí, cara, esse lance de andar em ambientes é forte. Nossa, é muito forte. Se a gente for falar disso, assim... Vamos pegar um dia para falar só sobre ambiente. Só sobre ambiente. Eu comecei a frequentar. Já tá registrado aqui na dica, a dica já tá aí. Falar sobre ambientes é importante, mas eu comecei a andar em ambientes onde, cara... Eu comecei a entender que não era só sobre ser empresário, sobre ter empresa, sobre fazer algo diferente. Era, de fato, empreender aquele comichão que, meu irmão, que te deixa assim, cara, que eu tenho que fazer um negócio novo, um negócio diferente, um negócio que ajude, que não seja só para mim. Então, você começa a buscar algo que, num primeiro momento, eu não entendia. E aí, ao longo do tempo, você começa a entender que, na verdade, tudo se move a partir daí. A gente empreende, a gente falou de CLT aqui, a gente empreende dentro de uma empresa, trabalhando para os outros. E quem é CLT, exatamente. Você pode ser um CLT empreendedor dentro de uma empresa. E aí, cara, trazendo para o nosso ponto aqui, né? Por que empreendedorismo? E por que empreendedorismo crente? Por que nessa misturar essa coisa toda? Cara, eu tive meu primeiro negócio adolescente ainda, mas oficialmente, vou colocar assim, meu primeiro CNPJ, empresa, funcionário, eu tinha 19 anos. Tem muita história aí, vai. Então eu tinha... e aí você, cara, você começa a... Tu é mais empreendedor que eu, cara. Eu sempre fui dentista. Só a única coisa que eu trabalhei é odontologia. Me formei com 23 anos e já tenho 21 anos aí de profissão. Por 19 para 20 anos eu já trabalhava num provedor de internet na época, né? Computação, né? Então era a minha área. Exatamente. E aí queria empreender e, cara, e aí... várias histórias aqui eu tô aprendendo agora junto com vocês, hein? Junto, né? Que a gente já conversou várias coisas, mas ele tá trazendo histórias aqui que eu não conhecia, hein? Tô igual vocês aí, só... Boa. Só olhando, só observando. E, cara, me ocorreu o seguinte, cara, e ao longo do tempo, você deve ter vivido isso também, seja na Marinha, seja no teu próprio consultório, sócios, eventualmente. Só lembrando, essa é meu terceiro empreendimento. Legal. Tive um consultório no início, fiquei 6 anos, depois fechei, tinha um sócio, a gente abriu, e aí eu montei um negócio, aí foi quando eu fui empreender sozinho. Uma coisa é você empreender com alguém, dividir responsabilidade, dividir custo. Então, assim, dá uma certa leveza, vamos dizer assim. Sim, eu fiquei 6 anos no início ali com ele, depois a gente abriu, e aí eu fui empreender sozinho. Me deu medo, cara. Quando eu fui empreender sozinho, falei, caramba, agora é só eu, cara. Me deu medo. E eu já estava na Marinha, mas aí eu falei, caramba. Fiquei 4 anos nesse consultório sozinho. E aí foi quando eu saí da Marinha, e aí eu falei, cara, agora eu tenho que fazer acontecer. Aí fui estudar gestão, fui estudar administração. Legal. E montei minha clínica em 2017. 2017, legal. E, cara, o que eu percebi quando eu comecei a entrar nesse universo de empreendedorismo, ou até o meio empresarial, a gente percebe que existe... Cara, essa coisa dos princípios faz toda a diferença, sabe? Eu hoje olho para trás e, assim... Nunca fiz nada... ilícito. Tão errado assim, né? Mas a gente pensa, né? Muita coisa passa na tua cabeça a ponto de...
não é nem questão de ser ilícito ou não, mas é questão de qual é o teu propósito com aquilo, qual é o teu objetivo Qual é o com teu aquilo. objetivo, exatamente. Então, assim, eu sempre tinha essa coisa de querer fazer, mas o objetivo, no final das contas, quando você está na correria, irmão, você precisa pagar conta, você precisa, né, manter as coisas em dia. E aí, às vezes, você sacrifica princípios, você sacrifica questões, relacionamentos até. Cara, eu lembro que minha primeira empresa, de fato, e é uma empresa que existe até hoje, eu não estou mais lá. Eu saí da sociedade, acho que uns anos... A gente ficou, acho que uns 3 ou 4 anos juntos, não tenho memória agora. Mas eu saí, por exemplo, pelo motivo que eu não sairia hoje, por exemplo. Entendi. Coisas assim que se a gente levar para o lado do princípio, da maturidade que os princípios... que a vida vem trazendo, você fala assim, cara... São divergências que, cara, se eu lidasse com aquilo naquele tempo, cara, hoje talvez eu ainda estaria lá, ou talvez daria um F5, né? Entendi. Pra quem não sabe o que é o F5. Dá uma atualizada aí. Dá uma atualizada aí. Na verdade, é uma teoria que o Flávio Augusto trouxe pra gente. Trouxe. Que um F5 seria você vender tua parte, você né, fazer o exit ali, né? Você, não, cara, legal, meu tempo passou aqui. E não, cara, eu saí... Realizar, né? Eu saí de uma forma que, cara, não foi muito legal, sabe? A gente não chegou a brigar, de rachar e tal, mas a gente entrou numa divergência que eu falei assim, cara, eu não concordo, você não concorda, então acho que não dá pra gente andar junto. Hoje, com a maturidade... E era uma divergência, cara, que não era uma parada profissional, não era uma parada assim... Era tipo, comportamental? Era muito tipo, não gostei do jeito que tu fez. Era tipo isso, assim. Umas divergências, cara. A gente tem que, pra entender, é óbvio... Né? A gente está falando de princípios. Às vezes é comportamento. Às vezes você é uma pessoa mais enérgica e outra pessoa é mais tranquila, mais estável, mais... Né? E aí, cara, é questão de alinhar. Precisa ser alinhado. Unidade. Igual a gente falou. Eu tô com essa palavra essa semana toda. Unidade e linguagem. Tudo que tem unidade e fala a mesma linguagem... poder infinito, cara. Gênesis 11, 5 e 6. Fala da Torre de Babel lá. Babel fala, exatamente. Que Deus desceu na Terra e, exatamente, eles tinham unidade e falavam a mesma linguagem. E aí Deus veio e mudou tudo. Deus vem e fala. É Deus quem fala, Deus que desce e fala. Então, assim, independente de... Né, tá lá na Bíblia. Tá na Bíblia. Se Deus tiver tudo que tem unidade e linguagem... É poder infinito. Tudo que você fizer vai acontecer. Isso é para tudo, né? Isso é para o meio empresarial, para familiar, tudo. Você está andando na mesma linguagem, mesma unidade, poder infinito. E a gente não está falando de religião, cara. Independente de religião. É o que está escrito e é um princípio muito forte. Se você é casado, se você tem um relacionamento, se você não anda em unidade, não fala a mesma linguagem, cara, uma hora vai... Em vez de convergir, vai divergir. É isso. Sociedade, relacionamento, amizades, unidade e linguagem. Perfeito. E, talvez faltou isso. Talvez tenha faltado isso. E hoje eu olho muito para os negócios que eventualmente me convidam, ou até para o meio que a gente vai andar, e que me chamam, né? Vamos aqui, vamos ali, vamos participar de algo. Né? E eu olho muito para isso que você falou. Talvez não com essas palavras, porque agora vai ficar mais fixo, né? Mas talvez até por isso, quando a gente começou a conversar... Olha aí, cara, vamos... Fala aí desse, cara, como é que foi? Pois é, como é que... Então, só voltar um pouquinho. Aí eu encontrei com o Marquinho, um amigo meu aqui de Niterói, na rua. Olha só como é que, cara, Deus é de detalhes. Eu encontrei com ele, eu indo pra academia num horário que eu não ia, ele começou a treinar numa academia que ele não treinava, a gente se encontrou no mesmo horário, eu chegando na minha academia, ele chegando na dele, que é do lado da minha. Eu falei, Marquinhos, tudo bem? Quanto tempo a gente não se vê? Não sei o que tá fazendo o quê? Não, tô com um projeto lá no podcast, não sei o quê. Eu falei, cara, podcast. Aí veio aquela... Falei, participei lá em agosto, não sei o quê, pá. Aí ele, cara, Flávio é gente boa, vamos lá marcar pra conversar com ele, não sei o quê. É o dono do estúdio aqui, o Flávio Saturnino Braga. Ele fica tenso quando a gente chama o nome dele todo, mas... É verdade. Parece que tá chamando atenção, né? Mas tudo bem, tá não. Um abraço aí, Flávio. E aí... Beleza, nesse dia, passou uma semana, a gente não se falou, ele falou que ia falar com o Flávio, não falou, papá. Uma semana depois, no mesmo horário, que eu não malhava naquele horário, eu malho mais cedo, treino mais cedo, encontrei exatamente Marquinho no mesmo horário. Eu falei, Marquinho, agora, cara, olha só, a gente falou que ia falar, tu falou que ia falar, não fala, manda mensagem pra ele agora aqui, porque senão a gente vai esquecer. E aí ele mandou mensagem, no outro dia eu vim aqui, conheci, achei o projeto sensacional,
Eu falei, cara, começou a aquecer. Eu falei, cara, é agora. E aí eu saí daqui, já com essa ideia, já não tinha esse nome, mas já tinha o nome, mas não tinha nesse formato que chegou. E aí eu te mandei mensagem. Foi. Na verdade, me manda mensagem assim, tipo, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã. É. Cara, preciso falar contigo. Cara, aquilo tava ardendo. Eu falei, cara, preciso falar contigo. Quando é que a gente fala? Aí eu falei, cara, e vou te falar, eu... não sei nem se vou falar isso aqui. Mas assim, não sou de responder muito na hora. Não é não. Olha, todo mundo reclama disso. Tu manda mensagem pra ele, vai responder 2 dias depois. Cara, mas não sei por que naquele momento me veio. Eu falei, cara... Vamos almoçar. Foi. Foi instantâneo, né? Falei, cara, aí a gente marcou de almoçar, almoçamos no mesmo dia, ele trouxe a ideia. E, cara, a ideia conectou muito, porque também já era algo que eu já estava no meu radar. E estava no meu radar por quê, cara? Isso é legal comentar. Pô, você é do projeto lá do CRI da igreja, né? Dos cristãos empreendedores. Faço parte lá da equipe do CRI. Faz parte da equipe do CRI. E já ando nesse meio, né, de empresários, de empreendedores, vejo uma galera ter podcast. E eu sempre tive essa coisa assim, cara, eu tenho algo em mim, cara, que eu acredito, né? Eu tenho algo que eu acredito que, assim, todo mundo carrega algo que pode impactar outras pessoas. Todo mundo carrega, né? Então, assim, às vezes a gente se esconde, se trava. Não é porque é o Felipe ou porque é o Eric. Não, mas, cara, todo mundo... A gente vai trazer convidados aqui, vocês vão ver que todo mundo carrega algo que, cara, que tem um potencial de impacto muito grande. Exatamente. Talvez eu vá ouvir o Eric, aquilo não vai me impactar muito. Mas ele vai olhar pra você e vai falar pra ti e isso vai te impactar demais. Então, isso é de pessoa pra pessoa. E a gente sempre carrega algo que faz a diferença, de fato. Isso já estava no meu radar. Isso eu já estava aqui, falei assim, cara, a gente precisa botar isso pra fora. E eu já estava até conversei com algumas pessoas sobre isso. Tu falou comigo, você falou. Eu falei assim, cara, eu já até conversei com algumas pessoas sobre podcast, mas sabe como é que é, né? O tempo, correria e tentar encaixar isso não é uma coisa fácil. Então, e aí o Eric, cara, eu tenho um estúdio, eu já tenho esse contato, vamos lá conhecer e vamos fazer. E aí, cara, não sei, ardeu no meu coração isso também. Cara, e foi surreal. Gente, surreal. Porque eu acredito na convergência mesmo de ideias, de linguagem, de unidade. E eu falei com ele, eu sou um cara assim, que eu penso, eu sou um cara mais criativo. Eu vou pensando, eu sou o cara da visão. Mas colocar no papel, eu me forço, eu vivo isso, eu faço isso, né, hoje melhor do que eu fazia antes. Né? Porque eu vou pensando, vou fazendo, eu vou soltando. E eu preciso de alguém que coloque no papel. E ele é o cara é engenheiro, cara, o cara já das métricas. E aí a gente falou sobre isso. É verdade. Cara, a gente saiu 2 horas depois, ele já veio com tudo, ele já registrou o nome, já colocou, já criou canal, já botou YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, criou tudo. Eu falei, esse cara é pra mim. Esse cara é perfeito pra mim. Conectou. Porque é exatamente isso. E vivam as diferenças nesse sentido de perfil, porque, cara, se eu juntar com uma pessoa que tem o mesmo perfil que eu, a gente vai ficar nas ideias, no campo das ideias e pensando em criativo e pensando várias coisas. É verdade. Mas na hora de botar no papel, a gente precisa, cara, os perfis se completam. Isso é muito importante. Se complementa, cara. Isso é muito importante. E foi assim. E por conta disso, foi leve. E a gente vem aí ao longo dessas últimas semanas planejando, marcando a data e tal. E tem sido leve. Até porque a gente tem nossos afazeres, né? Você tem sua empresa, eu tenho a minha. E todo dia a gente acorda para resolver um problema. Gente, resolver problema é maravilhoso. Porque quando a gente fala assim, eu vou resolver um problema, tipo assim, gente, problema é algo que você precisa ser... Problema é algo que precisa ser resolvido. Pode ser bom ou pode ser ruim. As pessoas assimilam quando fala questão problema em coisa ruim. E não necessariamente. Se eu posso ganhar aqui R$1 milhão e eu não sei onde investir. Então é um problema. É um problema maravilhoso. Problema bom, né? Eu costumo falar lá na empresa, inclusive, você falou de problema, isso é fantástico. Porque lá na empresa eu digo que eu amo problemas. Mas, pô, mas como assim, cara maluco? Ama porque problema? É uma questão de mentalidade. Cara, até uns anos atrás eu achava também assim, cara, não, problema não quero não. Cara, eu adoro problema. Cara, sabe como é que eu ganho dinheiro? Resolvendo problemas. Exatamente. Eu só ganho dinheiro porque os problemas existem. E aí a gente trabalha para ajudar as pessoas a resolver problemas. Então, lá na empresa, às vezes tem essa coisa, né? De tipo, caraca, é muito problema, mano. No meio de uma reunião alguém traz isso e fala assim, cara, mas isso é maravilhoso. Porque a gente tem a chance de se tem problema, tem demanda. De resolver. E, cara, eu ouvi um negócio ontem ou anteontem, vale compartilhar. Primeiro porque compartilhar isso fixa na nossa mente. Exatamente, a gente aprende que a gente compartilha aqui com a nossa audiência, contigo. Alguém falou assim, cara, olha que legal. Toda vez que você tem um problema, você tem uma oportunidade de mostrar
a tua competência na solução. Na solução, faz sentido. Ou seja, na verdade é um momento que... lembrei, na verdade, como é que foi isso? Era um vídeo ou alguém contando um testemunho, não lembro, falando que ele não era... Eu não era gerente de banco. Eu trabalhava no banco, mas eu não era o gerente. Chegava alguém no banco, eu quero falar com o gerente. Daí eu respondia, eu sou o gerente. Não, ele fala assim, pois não. Pronto. E aí o fato do cara se posicionar, ele achava que era o gerente, mas ele não era o gerente. O gerente estava lá cheio de pepino para resolver. Só que ele falou, cara, era o momento que eu tinha de mostrar pro cara que eu conseguia resolver. Que legal, independente cara. de eu ser gerente cargo ou não. Independente de cargo. Você eu não era o gerente, mas cara, pois não. Como é que eu posso te ajudar? E aí eu pegava aquele problema ali, destrinchava e tal. E cara, quando chegava no gerente, eu já estava meio resolvido, eu estava até 100% resolvido. Então assim, problema mostra, né, é a oportunidade que você tem de mostrar a tua capacidade também. Tem gente que trava, né? Isso é muito... essa mentalidade é muito importante a gente ter, né? Isso faz parte da mente do empreendedor. Da mente do empreendedor, porque o empreendedor é aquele que faz acontecer... Amém problemas. Exatamente. Amém que faz acontecer. Cara, basicamente é isso. Recapitulando, a ideia do podcast é exatamente isso. Que seja algo leve, que seja algo construtivo, que seja algo que vá trazer, agregar na sua vida de algum valor, de alguma forma. E falando sobre... Bíblias, falando sobre empreendedorismo de forma para cristãos. E se você não é cristão, não é crente, fica o convite aí, vamos salvar almas. Eu diria até que para você que é crente, você acredita em Deus? Então esse lugar aqui para você. A gente vai estar trazendo né, a nossa vivência, a vivência dos nossos convidados. Exatamente. E a ideia é exatamente essa. E o que a gente espera é isso, que seja algo... que vai agregar de alguma forma na sua vida, que vai impactar tanto na sua vida pessoal como na sua vida de empresário ou de empreendedor, se você empreende de alguma forma, tendo CNPJ ou sendo pessoa física. Sim, verdade. Né? A ideia é agregar histórias que de alguma forma podem contribuir com a tua vida. E é isso. Esse é o nosso primeiro episódio. E a ideia é exatamente essa. Eu queria, antes da gente fechar, queria puxar o seguinte. A gente já vai caminhar para o final aqui, né? Mas antes da gente, de fato, ir para o final, eu queria perguntar para o Eric. Você a gente traz a troca ali de perguntas. Cara, eu acredito de verdade que todo ambiente que a gente frequenta, todo momento que a gente tem com pessoas, como você falou, pessoas conectam, histórias conectam. E a gente aqui contou um monte de história. A gente aqui tem um tempo bacana entre a gente, né? Exatamente. E traz aí um insight que você teve hoje, uma ideia que você falou assim, cara, hoje, fiquei reflexivo nisso aqui. E compartilha aqui com a nossa audiência. Então, nós acreditamos que a gente sempre pode melhorar. E, com certeza, eu cheguei aqui de um jeito... E eu saio daqui aprendendo algo novo. Histórias que ele contou que eu não conhecia. Então, de alguma forma, isso impacta a minha vida. Então, a gente chega de um jeito e a gente vai sair daqui bem melhor do que a gente chegou. E um insight que eu tive, né, é isso que está queimando essa semana para mim, é a questão da unidade e da linguagem. Legal. Seja você... tenha dentro do seu negócio, eu tenho uma empresa, eu tenho 10 funcionários, 10 colaboradores. Cara, vocês estão falando a mesma linguagem? Vocês estão comunicando o mesmo pensamento? A sua visão como líder, como empresário, como empreendedor, como o cara que está direcionando, está conduzindo essa galera, eles sabem disso? Uau, agora você me trouxe até essa reflexão de cara. Por que eu estou falando isso? Porque ontem, por exemplo, eu tenho 3 funcionários. Ontem eu sentei para alinhar umas coisas que eu já estava vendo que já estava meio desandando. Cara, o líder precisa sentar e alinhar de tempos em tempos com a sua equipe. Porque você tem uma visão. Eu faço vários treinamentos, eu estudo. Aí... A gente tem uma tendência a achar que a pessoa que está ali tem a mesma mentalidade que a sua, mas não tem. Assim. Então você precisa dizer, o óbvio precisa ser dito. E aí você precisa sentar e alinhar para ter a mesma linguagem. E aí quando vocês têm a mesma linguagem, aquilo se torna único, vira uma unidade. E unidade, linguagem, tem tudo para dar certo.
e tem poder, poder ilimitado. Poder infinito, isso aí. É isso. É isso, né? E você? Fala pra gente aí. Cara, então, na verdade, eu tava aqui pensando justamente nisso, mas isso que você trouxe agora, cara, de fato, poderoso demais. Porque isso me trouxe até sabe, insights de vida real, leve e execute imediatamente, né? Cara, isso já me trouxe aqui de fato, porque é uma reflexão que eu venho fazendo pro próximo ano, né? Uhum. A gente sempre tem essa reflexão do futuro, né? E aí eu venho pensando, cara, como é que vai ser os próximos anos, coisas novas, colaboradores novos, como é que a gente alinha, conecta tudo isso. É desafiador, cara, é desafiador. É desafiador, mas é preciso. O que você falou agora é o caminho. O caminho é você colocar todo mundo para falar a mesma linguagem, porque é a linguagem que... Por exemplo, às vezes eu batia muito nessa tecla. Cara, eu vou lá num cliente e, cara, eu vendo, eu sou top, o cliente gosta do meu atendimento, vamos colocar assim, do meu jeito, do meu jeito de ser. E por que em algumas vezes o meu colaborador, ele não gosta? Não desempenha tanto. Aí tu fala assim, é porque é questão de gosto, o cliente. Não, mas... Cara, eu acho que tem a ver com linguagem. Tem a ver com... Porque não é porque fulaninho tratou mal. Porque eu tenho certeza que eu não tenho nenhum colaborador que tratou mal o cliente. Exatamente. Mas talvez a forma como ele está enxergando o cliente. Exatamente. Como é que ele está vendo aquilo. Talvez ele não está vendo como eu vejo. E é diário, cara, diário. Às vezes você está nessa correria e aí você precisa sentar e olha, cara, vamos alinhar umas coisas aqui que eu vi que não está legal. O que tu acha sobre isso? Pergunta. As perguntas que movem o mundo. Sabe aquela coisa assim na parte de manutenção, engenharia, tem muito isso, né? Você tem a diferença entre, o cara vai lá e aperta o parafuso com a chave de fenda e o cara não. Na verdade, ele até apertou o parafuso com a chave de fenda, mas na verdade o que ele veio foi para resolver esse problema. Exatamente. Então, ele entendeu que precisava apertar ali. Cara, você precisa entender o porquê que você está fazendo, é linguagem. Então, você ter essa linguagem com o teu time... Cara, e é isso que eu vou levar daqui hoje. Na verdade, já vai ser tópico da próxima reunião da empresa. Top. Com a minha gestão. A gente precisa proliferar isso, né? Top. Então fica a dica aí. Se você não está falando a mesma linguagem e com a sua equipe, então alinha, senta aí, já pensa em coisas que você vai fazer. Não, agora eu vou fazer isso, vou organizar. Senta com a sua equipe, alinha os projetos, as visões, que aí vocês vão se tornar unidade. E unidade é poder infinito. Fica a dica aí. Então é isso, cara. Acho que é isso. Gostou? Primeiro episódio, cara, foi leve, foi legal, um bate-papo aqui. E a intenção é essa. Saudável, a intenção é essa. Então fica ligado nos próximos episódios que vai ser sucesso e conto com você. Vem com a gente. Valeu! Beijo, valeu!